começamos mais um episódio do nosso Pod Mãe, né, Rô? Voltando aí na quarta temporada, já o segundo episódio, com muita coisa boa. É isso, com convidados, assim, super especiais, com temáticas interessantes. Então, assim, já vou apresentar aqui a Elaine de Pádua. Ela é o quê? Ela é palestrante, ela é mentora, ela é nutricionista, ela deu já palestra para mais de 25 mil mães. Mas ela é o quê? Mãe. Mãe também. Claro que ela é mãe. Bem-vinda, Elaine. Obrigada, viu, por participar aqui com a gente. Meninas, obrigada. É uma honra estar aqui com vocês. Eu acho que o meu maior desafio é ser mãe. É o nosso, de todas nós. Por isso que a gente tem esse projeto, né? É, exatamente. E lembrando, né, que o Pod Mãe é a essência do Pod Mãe é essa mesmo. É a gente poder conversar, dividir, trazer experiências e especialistas ali para também nos ajudar com alguns assuntos, né? Verdade. Somar. Então, eu acho que a Elaine, ela tem um projeto aí, né? Na verdade, uma bandeira, né? Eu gosto bastante dessa palavra. Ela levanta uma bandeira que eu, particularmente, acho muito importante e interessante, que é a alimentação em família. Sim. E não é só o que comer, tá? Porque ela é nutricionista, vocês vão pensar, mas ela vai falar que o arroz integral é melhor que o arroz... Nem sei se é, tá, Elaine? Tô inventando aqui. Mas não é isso. Elaine, conta um pouquinho o que você entende de nutrição, né? Pra nutrição, família, eu acho que é. E quando começa? Conta pra gente. Exatamente. Bom, excelente ponto. Primeiro, uma honra estar aqui com vocês e falar de um tema que é tão importante. Como você disse, eu realmente tenho levantado uma bandeira hoje no Brasil de unir a família brasileira à mesa. As nossas conexões, as nossas memórias, elas começam na mesa. Qualquer comemoração, uma formatura, um casamento, uma festa de aniversário, tem a alimentação ali envolvida. Então, a gente precisa tratar a nutrição, a alimentação, com muito amor, com muito afeto. Eu tenho brigado com essa coisa de falar alimentação é trash, alimentação é lixo, dia do lixo. Eu não gosto dessa dicotomia de alimento vilão e mocinho. Por quê? Porque, de verdade, eu acredito em algo onde a gente consiga ter respeito pelo que a gente está comendo. Sim. E mais, trazer isso com muito carinho, com muita ternura e de uma forma gentil à mesa. Porque, de verdade, eu acredito que hoje a gente precisa resgatar esses momentos de conexão com as nossas famílias, começando na nossa mesa. Pelo menos garantir que uma refeição no dia seja feito com a família e que a gente possa ter essa troca de experiência, de um momento agradável ali, para de verdade a gente fortalecer laços e algo que a gente está perdendo, que é unir a família brasileira à mesa. Então, obrigada por ter essa oportunidade de falar de algo que é tão importante. E quando vocês me perguntam onde começa tudo isso, na barriga da mãe. Nós somos o que as nossas mães comeram na gestação. E o que sentiram também. Hoje tem vários estudos mostrando a importância de tudo que a mãe vivencia na gestação. Uma gestação que não é cor-de-rosa, uma gestação que é real, mas que muitas vezes a mulher está solo ali, ela está sozinha, vivenciando uma experiência que eu diria que vai ser a maior experiência da vida dela. Com toda essa oscilação hormonal, com todas as mudanças do que vai acontecer ali, das dúvidas, das incertezas, ela precisa de verdade ter um apoio hoje. E começando por ela. Porque quando a gente pensa, a gestação é um momento que você vai ter muito julgamento, você vai ter tantas pessoas falando muitas coisas ali. Sim. E de verdade você precisa ouvir o que está dentro de você. Porque não tem maternidade ali, onde você tem uma cartilha e que você vai seguir tudo aquilo ali direitinho. Cada uma tem uma forma de enxergar e de vivenciar aquilo. Então, que a gente também possa hoje estar do lado da nossa amiga, de alguém da nossa família que a gente ama tanto, e ao invés de a gente julgar, que a gente dê a mão ali. Que Você a gente falou da estenda gravidez, isso. mas eu queria começar um pouquinho antes, porque eu sou uma tentante. Estamos aí num projeto Baby para 2025. E existe, assim, alguma dieta, não é a palavra, né? Mas alguma alimentação mais balanceada que ajude os nossos hormônios a receber o embrião, os óvulos, né, fecundarem de uma forma melhor. Porque eu percebo, né, que tudo acaba afetando o nosso corpo, né? Não é uma coisa que funciona, né, Roa? Não, é tudo junto. Com Então, por certeza. exemplo, se eu tô cheia de cortisol e cheia de estresse, como é Toda que eu vou... inflamada, Então, com certeza a sua resposta será diferente. Com certeza, a alimentação é algo fundamental para cuidar e já preparar o seu corpo
para justamente conseguir ter aí a melhor qualidade para poder gerar um bebê. Quer dizer, esse bebê ele também é dependente de nutrientes, né? De tudo que você vai vivenciar ali naquele momento. E preparar essa mulher 90 dias antes seria fundamental. Quando a gente pensa nessa carga de nutrientes, isso está relacionado principalmente a micro-organismos, a micronutrientes, né? Sim. Então, a micronutrientes que vão ajudar essa mulher a gerar ali um bebê com tudo que esse bebê precisa. Então, eu preciso de vitaminas, eu preciso de minerais, eu preciso de fibras. E Tem algum quando eu alimento também proibido penso- ou não? Na verdade, a gente toma cuidado com alimentos muito processados, alimentos com muitos aditivos químicos, alto teor de açúcar, de sódio. Quer dizer, tudo isso a gente tem que olhar também. Quando eu falei de micro-organismos, eu também não estou errada, porque todo o seu equilíbrio intestinal te ajuda também a melhorar todo o processo de absorção. Sim. E é claro que isso também vai influenciar na carga de nutrientes que eu estou dando ali para você. Então, por isso que a alimentação é fundamental. E falamos, nós somos o que as nossas mães comeram na gestação. Quem pode planejar a gestação seria o melhor caminho para, de verdade, poder cuidar dessa qualidade nutricional. Tá. E aí é legal, né, quando a gente pensa quem está programando, né, a gravidez, Sim. porque a gente se preocupa na alimentação quando está grávida, né? Quando já está então. grávida. Está grávida. Tem que começar antes. Ela falou 90 dias, eu não 90, são sabia 3 disso. São 3 meses. Exato, 3 antes, meses, até tá. para melhorar. Às vezes a gente pede um exame que chama antimileriano, por exemplo, para ver qualidade e tudo mais. Então, tem eu que posso, fazer, gente, isso eu eu não posso fazer toda uma modulação, melhorar o seu nível, por exemplo, de vitamina D, de vitamina B12. A gente pede cálcio iônico total, ferro, ferritina, olha sua glicemia, ácido fólico. Então, com base em todos os seus exames laboratoriais, eu consigo desenhar algo individualizado para você. Seja suplementando você isso com que eu ia te nutrientes, perguntar. Isso, seja tá. já fazendo um plano nutricional adequado, individualizado para você, Boa. de acordo aí com a sua realidade, claro, trazendo algo que você vai conseguir fazer. Eu acho que a grande estratégia da nutrição é entender o que o paciente precisa naquele momento e o que ele vai dar conta. Porque se a gente for pegar lá uma executiva que trabalha 12 horas por dia, quer engravidar, você falou uma coisa super importante, nível de cortisol lá em cima, né? Não tem nem tempo para comer, come com o computador ligado ali em 10 minutos, não tendo esse respeito por ela, não pratica atividade física, não sabe gerenciar estresse, não dorme com qualidade. Quer dizer, imagina tudo que está acontecendo ali para essa mulher poder realmente gerar um bebê. Então, primeira coisa é você ter essa consciência do que você quer para você, ter esse respeito com você dentro da sua realidade, obviamente. Não vai deixar de trabalhar, mas também pôr alguns limites que são importantes hoje para a sociedade que a gente está vivendo, né? De ter esse equilíbrio e, com isso, poder cuidar também dos seus exames para poder gerar um bebê. Para justamente não estar tão inflamada, estar numa condição que, de verdade, você vai ter uma gestação gostosa ali e vivenciar, talvez, né? Eu diria, talvez não, tenho certeza, que é o maior momento na vida de uma mulher. Com certeza. E durante a gestação tem um peso assim, eu posso engordar, dizem 1 quilo a cada mês. Isso é verdade, isso é mito. Cada mulher é uma mulher. Eu não gosto de falar sobre esse ganho de peso, porque eu acredito assim, é algo muito individualizado. Vai depender muito da fase que a minha paciente está. Se ela é eutrófica, então, eutrófica, só para traduzir aqui, Isso, né? por Uma favor. pessoa com peso adequado. Se ela está sobrepeso, se ela está obesa, se ela é baixo peso. Então, com base nisso, eu faço um planejamento de ganho de peso adequado na gestação, que vai variar muito com cada caso. Mas só para você ter uma ideia, a gente preconiza ali um ganho de peso em torno de 9 a 12 quilos a gestação inteira. Por quê? Quem ganha peso é o bebê. Se a gente for pensar, volume de mamas, volume do útero, volume sanguíneo, tudo isso também é o peso ali, né? O bebê vai pesar, em média, aí 3 quilos. Verdade. Então, a hora que eu vou fazer essa conta, dá em torno de 9 a 12 quilos. A mãe ganha uma média de 1,8 a 3,6 quilos de gordura a gestação inteira. Não é tanto, não né? é tanto de gordura, não. O resto é todo esse volume que depois, no pós-parto, teoricamente, ela deveria perder. Mas vamos lá, a gente precisa facilitar a vida dessas mães também. Pedir, né, que realmente ela tenha essa atenção do que ela vai consumir na gestação,
porque ela está formando o paladar do bebê, ela está formando a microbiota fetal, e uma vez que tudo isso está formado, eu não tenho mais volta. Por isso que eu falo, cada trimestre da gestação é importante? Não. Cada semana da gestação é fundamental para a gente ter esse olhar e esse cuidado com essa mulher que está gerando uma vida, que é o futuro do nosso país. Se a gente pensa num país que é potência, como que eu vou deixar de olhar para minha grávida, para os meus pequenos brasileirinhos que estão chegando aí e que precisam desse cuidado e desse olhar? Então, veja, é importante que ela tenha essa atenção e essa responsabilidade, mas que a gente também possa facilitar. Porque se a gente ficar, não, mas você não pode ganhar peso, não, olha a retenção, não, olha isso, a gente não facilita a vida de uma mulher que às vezes está vivenciando um momento que, ao mesmo tempo que a gente fala que é um momento muito especial, também é um momento de dificuldade. Porque ela Não tem é? que continuar a vida dela do trabalho, ela precisa Exato. continuar os afazeres, não é, Rô? E que, na verdade, não fica igual, né? É o que eu falo, existem mulheres, existem grávidas. Exato. Ah, mas gravidez é doença? Não, não é. Mas tem dá várias pra coisas, trabalhar, né, dá que a pra gente tudo. consegue. Mas tem hormônios ali, né? E não Tem só, uma tem mulheres diferença que no seu sentem corpo, muito enjoo. Tem diferença. Tem mulheres que sentem muita enxaqueca. Cada um. Exato. E aí, assim, tem o enjoo, tem enxaqueca, enfim, tem os hormônios. Intestino não funciona por conta do aumento do Candidíase nível de pode dar. progesterona. Exato. coisa, Várias gente. coisas. Assim, o seu corpo muda. É, Então, não claro. é... Você sente não mais fica fome igual, também? né? Com certeza. Na 20ª semana, você tem uma vontade maior no consumo de doces. Mas isso porque você qual? gera uma, né, você Ai, ó. desenvolve uma resistência à insulina, que é fisiológico e pode se tornar patológico ao longo da gestação e até gerar uma diabetes gestacional. E depois, tem pessoas que adquirem, vamos dizer assim, Exato. a diabetes gestacional e fica. Exato. E é um continua, risco, né, Continua, pra ou até gestação. depois passa, mas porque a gente tem alguns fatores de risco ali que levam. Por isso que a prevenção ela é tão importante também nessa fase. Mas veja, não é uma fase fácil para a mulher, é o que vocês falaram. Vai ter um dia que é melhor, outro dia ela já não se sente tão bem. E por isso que a gente tem que acolher essa mulher, ao invés de julgar, acolher. Então, assim, às vezes você olha e fala, nossa, mas você ganhou 10 quilos. Eu vejo muito essa falta de empatia dos próprios médicos, às vezes, no consultório. Eu sei que o médico quer o melhor para a paciente, porque ele está ali justamente para, né, como alguém que vai falar, opa, atenção com o que você está fazendo nessa fase. Mas é uma mulher que muitas vezes precisa dessa empatia, desse cuidado. E até para ela começar a fazer esse autocuidado, ela mesma ter esse olhar, né, de falar, poxa, eu preciso me cuidar, eu preciso dar o meu melhor. Porque às vezes o marido está cobrando, a sogra está cobrando, o médico está cobrando. E aí, no final, ela se sente cobrada, julgada, né? Mais uma vez, ela está deixando muitas vezes o trabalho de lado. A gente perde um pouco E com rola isso, uma né? compensação na comida, né? Quando isso acontece. Porque a ansiedade. Aí, como é que vai ser o parto? Como é a caminha não tá pronta? Exato, o quartinho não está pronto. O enxoval. Eu vou ter que deixar o meu cargo agora, né? Será que daqui 6 meses, quando eu voltar, Vão me demitir. vai estar tudo normal? Quer dizer, você tem toda uma cobrança com você. É meu corpo que está mudando. Que tá mudando. Né? Aí você fez lá a sua lipo HD, então. aí você perdeu aquela lipo. Acabou, né? isso. Então, isso. veja. E o é um- puerpério também, né? O puerpério é Difícil. péssimo também. Tem uma estratégia alimentar Isso, também, né, Tem, Lô? com certeza. Porque você imagina, você tem toda uma oscilação hormonal, né? De repente você tem uma queda muito Cai brusca. cabelo, cai tudo. Cai tudo, né? Aí aquela barriga tá meio pele. mole, tá meio flácida, você não entende muito bem. As roupas, né, não estão caindo muito legal. Aí você tem a cobrança também do marido já para uma volta, né? Cadê libido? Né? Como fica tudo isso? Então imagina, para a mulher não é uma fase E aí fácil. você tá dando de mamar, você tá acordando de madrugada. Quando aí consegue a dar de criança- mamar, né? Sim. Em prisão domiciliar, não é? Prisão Domiciliar. Amei isso. Prisão, eu me Exato. sinto- É isso. Então, Nossa, assim, a minha primeira filha não podia sair, né? Não pode sair, né? Da vacina. Exato. E aí a 4 gente meses. segue, né? Primeiro. Deu 40 dias. Eu nunca vou me esquecer. 40 dias, eu peguei o carro e fui no shopping 10 horas da manhã, porque era época de Natal, tal, não sei o quê. E, teoricamente, na minha cabeça, terça-feira, eu não vou esquecer, ó, terça-feira não ia ter tanta gente. Não tinha mesmo. Eu falei pra minha mãe, Roberta, você não vai sair com a menina. Eu falei, eu vou no shopping. Eu não suporto mais essa prisão. Eu não sou obrigada. E aí, o que eu fiz? É exatamente Péssimo. isso.
Fui, comi chocolate. Mas um momento ali seu. Sim, E mas vou você te falar, precisava você não fez nada viver errado. isso. Sabe por quê? Se você não fizer isso, aí que você surta de vez. A gente precisa de alguns momentos de compensação ao longo da vida. E esse eu diria que é um momento importante de compensação. Hoje, quando o paciente chega para mim e fala, lógico, ele não vai falar para mim que come chocolate todos os dias, obviamente, que eu também não sou tão boazinha. Mas veja, tem alguns momentos que são essenciais da gente sair um pouco desse equilíbrio e se dar um pouco o prazer de falar, opa, eu preciso respirar. E agora eu volto mais feliz. Porque uma coisa que a gente tem que pensar, a gente pensa muito na criança. Quando nasce a criança, a preocupação vai toda só para a criança. E a mãe é um ser humano. Ela também está aprendendo a ser mãe. Nasce uma criança, mas nasce uma mãe. E nasce um pai, nasce uma família ali. Né? Que não tem protocolos. A gente vai criar essa dinâmica juntos. Então, não tem certo ou errado. Cada família vai funcionar de um jeito. Então, por isso que a gente precisa respeitar a família do outro. Né? Eu acho que isso é um grande ponto. E ao invés, às vezes, da gente apontar o dedo, a gente precisa acolher. Então, olhar para essa mulher com respeito, olhar para essa mulher com amor. Eu acredito muito que quando a gente começa a acolher o outro, o que a gente vai ter também do outro é tão grandioso. E com isso a gente vai fazendo uma corrente do bem. Porque eu acho que a mulher ela precisa parar de competir com ela mesma e com as outras. Eu acho que não tem um mundo perfeito. Cada um escolhe o que quer. E que a gente, de verdade, hoje possa se abraçar, que a gente possa somar essa força para transformar esse mundo num mundo melhor. Lógico que eu sou nutricionista, mas acho que antes de eu ser nutricionista, eu sou uma nutricionista melhor, porque eu sou mãe, eu entendo a dor dessa mãe, e ao invés de eu julgá-la, eu estou ali do lado dela para acolher, para segurar a mão e para encontrar a solução com ela. Eu acho que esse é o grande ponto. E eu acho que cada um na sua profissão pode ter essa força para hoje ajudar a mãe. Por isso que eu também lancei o Maternidade Ouro, para trazer hoje algo, né, um aplicativo para essas mulheres. O que é esse aplicativo? Explica. Isso que eu queria Esse aplicativo ele vai ser baseado em trilhas, gerando vivências de forma lúdica para essa mulher, né? Para essa mulher que não tem acesso ao consultório. Lógico que hoje eu tenho um grande trabalho no meu consultório, na minha clínica, atendendo mulheres grávidas no pós-parto e quem também quer engravidar. Porque, como eu te disse, é muito importante a gente cuidar da alimentação. A alimentação é um dos pilares essenciais para gerar, né? Fazer com que essa mulher tenha uma gestação excelente, livre aí de desfechos tristes. Então, isso também é algo que a gente hoje vem trabalhando. Ao invés dessa mulher ter uma pré-eclâmpsia, ter um diabetes e ter um parto prematuro e deixar o bebê lá no hospital, ainda quando ela consegue deixar e depois levar o bebê para casa, já é algo tão difícil. Imagina quando, infelizmente, a gente tem um desfecho tão triste. Então, a nutrição hoje é uma prevenção e o nosso trabalho é justamente de alertar para ela poder ter uma gestação e poder ir para casa com seu bebê no colo. Eu acho que esse é o grande ponto. E esse bebê, com uma gestação saudável, né, da mãe, vai ser uma criança forte, vai? Com certeza, porque... Bem... Excelente ponto que você colocou, porque a gente está formando todos os órgãos. Sim. E uma vez que eu formei é para a vida. Você está formando, né? Então, tá formando a gente corpo, chama isso de imprinting metabólico. Então, eu estou fazendo uma programação metabólica e eu estou definindo o futuro dessa criança para a vida. Nós somos impactados na formação de mais 2 gerações quando grávidas. Então, é algo transgeracional. Por isso que a gente tem uma importância muito grande de alertar essa mãe. E o Maternidade de Ouro, ele vem justamente para trazer informação relevante para uma mãe que não tem acesso ao consultório, porque não é justo a gente só dar possibilidade de mães com condição financeira de pagar a consulta da Elaine ou da equipe da Elaine ou de qualquer outro profissional e outras não terem acesso a essa informação. Então, eu sempre pensei muito em fazer algo que eu pudesse estender isso para as mulheres brasileiras, que elas pudessem ter uma informação e que se a gente levar um pouquinho de informação e isso já mudar a realidade da população dessa grávida, eu tenho certeza que eu estou fazendo o meu bem, né, de poder melhorar a qualidade da família brasileira. Dentro do aplicativo a gente coloca nossas informações, tem alguma coisa individualizada também, não só para todo mundo, não. É a partir da sua idade, do seu peso, da sua, no momento da sua vida. Exato, você pode contratar serviços ali, você pode contratar o profissional online. Legal. Você vai ter possibilidades de fazer todo um atendimento de qualidade. Por um Maternidade preço de Ouro. mais em conta. Muito mais em conta, né? Então muda tudo. Então você vai ter acesso à saúde de uma forma simples. Então a gente está democratizando a saúde para quem não tem. Mas também, mesmo que a pessoa não puder, de repente, pagar por esse serviço do profissional, a gente tem só as de trilhas. estar no aplicativo. Exato, com os vídeos, né? Que eu fiz com muito que carinho. Tutorial mesmo, e que eu quero de verdade fazer uma transformação.
E o Maternidade de Ouro já está no ar, é isso? Daqui 45 dias será o lançamento. Então, inclusive, talvez testadas. quando tiver no ar o podcast, já está quase para lançar, ou por Maravilhoso. aí. Vai. Maravilhoso. Então, Faço que questão da bom. presença de vocês. Muito parabéns, né, por essa Não, com iniciativa, né, Rô? Parabéns. E eu vi que eu você acho tem essa livros é a também, proposta né? mesmo, né? Ajudar o próximo, enfim, dar a Sem mão para dúvida. todo mundo. Eu vi os livros ainda estão também à venda. Sim, eu tenho São o que tem dois no livros. prato da grávida. Então, a importância dos nutrientes. Se eu não consigo atingir via alimentação, a suplementação é algo também que faz todo sentido. Legal. E tem que ser de forma individualizada. Tem nutrientes que são essenciais. Aí depois fica, acho que, um outro bate-papo para eu vir aqui. Mas a importância do ômega 3, da fosfatidilcolina. Qual é aquele que a gente toma no começo? Ácido fólico. Ácido fólico, que hoje está na forma de metilfolato, que é a forma ativa do ácido fólico. Tudo isso é essencial para o fechamento do tubo neural, para fazer com que essa criança realmente tenha aí um ótimo desenvolvimento, principalmente do sistema nervoso central. Como eu disse para vocês, cada semana é crucial. E a gente não pode perder a oportunidade de ofertar uma carga excelente de nutrientes para os bebês. E cada semana é diferente, né? Com certeza. Porque ele está desenvolvendo outra Perfeito. parte do corpo. Exato. Né? E quando a mulher perde uma gestação, no início, que é 70% dos casos, né? Tem Até 12 semanas. Até 12 semanas. Tem alguma coisa a ver com a alimentação? Porque a gente diz, se culpa, perdeu, aconteceu. Ou às vezes realmente deveria acontecer, era algo assim. A nutrição pode ajudar nesse sentido? Então, acho que você tocou num ponto muito interessante. Com certeza, a nutrição tem um fator de prevenção. Ah, É tá. claro que, às vezes, uma deficiência nutricional pode levar a uma implantação ruim, Sim. alguma coisa ali que pode gerar aí, né, um desfecho tão triste na vida de uma mulher. E a gente sabe o quanto que isso acarreta de uma tristeza ali para a família, né? Que às vezes quer tanto, está numa fase assim de tanta expectativa e às vezes isso tudo cai por terra. Mas o que eu quero dizer é que geralmente são vários fatores que podem influenciar. Então fica difícil a gente falar só sobre a nutrição. Mas o que eu posso dizer é que a nutrição hoje salva vidas e ela pode sim fazer uma grande diferença nesse desfecho. Então que a gente pense, né, em todos os pilares como importantes. Dormir com qualidade, respeitar o seu corpo. Lógico que a gente não consegue não se estressar, mas gerenciar melhor esse estresse no dia a dia. Eu sei que a gente vive hoje em grandes metrópoles, a vida da gente é uma loucura, mas que a gente tenha respeito de parar ali 30 minutos para almoçar, de tomar sua água, de respirar um pouquinho com calma. Estou falando isso para mim também. Eu sou acelerada. É uma coisa que é complexo, né? A gente está sempre correndo, né? E você não dá essa atenção para a alimentação como deve dar. Exato. E é uma coisa que eu brigo muito na minha casa sobre o jantar junto, né? Porque almoçar não é possível. Até porque tem a questão de escola, né? E etc. Fica na escola mais tempo e tal. Mas o jantar. E o jantar não pode ter celular na mesa. Então, aí às vezes meu marido fala, mas eu tô trabalhando. Tudo bem, eu também. Se eu pegar meu celular, eu também vou trabalhar. Se deixar, você não para de responder o WhatsApp. Não é que eu tô jogando joguinho ou brincando ou conversando no grupo das amigas. Não é isso. Se eu pegar meu celular, eu também vou trabalhar. Exato. Então, eu não quero a desculpa do eu estou trabalhando. Você não vai ficar 3 horas almoçando, né? Jantando. Não vai. Até porque a gente não tem nem tempo, certeza. Né? Mas pelo menos aí meia hora é isso. 20 Excelente minutos para você sentar e comer. Até ela atrapalha mesmo, né? Imagina. Muito. Com certeza. Como é que você não está no nutricionalmente momento ali de atenção, né? Só colocando esse ponto, que eu acho que faz todo sentido do que você está falando, e é muito real o que você está falando, porque é a realidade de todas as famílias brasileiras, se a gente for levar em consideração. Eu acho que mundiais, né? Precisamos de tempo de qualidade com a nossa família. Tá tudo bem você trabalhar 10 horas por dia, até porque hoje a mulher ela participa da renda, ela complementa a renda da família e tá tudo certo. E a mulher merece esse lugar, porque ela trabalhou muito para conquistar esse lugar de ser hoje uma CEO, de ou de ser o que ela quiser ser. A mulher pode ser o que ela quiser ser. Mas dona de casa. Dona de casa também, porque imagina, a função ali também é pesadíssima. Chato. Nós somos as CEOs das nossas casas, se a gente for pensar. Sim. E essa é a nossa maior função, eu diria. Mas, de verdade, eu acredito muito nesse tempo de qualidade. Tira 30 minutos para ter essa troca, olho no olho, com os seus pequenininhos, com o seu marido, com a sua família. Que seja preparar uma receita ali em conjunto, uma saladinha gostosa. Não tem mais aquela coisa, eu não gosto. Não gosta porque não consome, porque não tem hábito. Pega aquilo que as crianças não gostam, mistura com uma coisa que elas gostam, pede para elas ajudarem no preparo. Lugar de criança é na cozinha, mãozinha na massa. Coloca elas em ação, porque eu tenho certeza que elas vão topar. E o mais legal, você vai ter uma troca tão bacana com a sua família. Então, momentos de qualidade que falta hoje na mesa da família brasileira. E o mais importante, a gente resgatar momentos de prazer.
aquela coisa que a gente tinha dos nossos avós de comer aquele bolinho de cenoura delicioso que só sua avó no fim da fazia. tarde, Sabe tomando aquele arrozinho café, doce com bolinho de canela, chuva. sem ficar contando calorias, porque a alimentação não é só sobre calorias. A gente precisa resgatar isso com amor, com ternura e acolhimento. E Elaine, eu tava lembrando de uma situação de uma amiga minha, que ela contou nas redes sociais, ela tá grávida agora do 2º filho, e ela falou que ela ia fazer completamente diferente no começo da alimentação do próximo bebê. Por quê? Porque quando a menina era pequenininha, a filha dela, ela ia lá, na época da introdução alimentar, aí pra menina ficar com um lacinho, não sei o quê, colocava a comida na boca, limpava, tirava assim, ai, sujeira, sujou, não podia deixar a menina suja. Ela tinha uma neura com isso. Criança pegou A pavor. menina é super restritiva em relação à alimentação. Claro. Completamente Parece que a alimentação é restritiva. sujo, Parece é que é ruim. sujo, que é ruim, que não sei o quê. E ela não sabia, por pura falta de informação. Exato. E realmente, deixar a criança se sujar, aquele BLW, aquela coisa, funciona. Claro. Porque eu vejo assim, o meu filho comia de tudo. Ele não era aquele BLW de deixar ele fazer tudo. Não. sim. Mas ele experimentou. Eu nunca fiz papinha. Ele comia arroz, feijão e tal. Era uma coisa mais amassadinha e tal. Então, ele come tudo hoje. E isso faz a diferença mesmo? Com certeza, essas características sensoriais, a criança ter ali os alimentos, onde ele vai conseguir vivenciar, experimentar, gerar uma experiência para a criança. A gente gosta de experiência, de você amassar, de você sentir o cheiro do alimento, a textura. Tudo isso é muito importante. Pensem que a gente está num momento ali de aprendizado e que isso é fundamental até para saber o que eu gosto e o que eu não gosto. Então, claro, às vezes eu sei que vai fazer uma bagunça ali, mas tem um tabuleiro. Tem um tabuleiro onde a gente possa deixar a criança à vontade, vivenciando momentos ali. Então, isso faz diferença. É fundamental, sem ter alguém ali. Sabe aquela coisa onde Restrita, é não tudo pode formal? não pode. Né? É chato até para adulto hoje. Você chegar, lógico que a gente vai saber se comportar, porque somos adultos e não temos escolha. A gente muitas vezes vai fazer o que a gente também não quer e tá tudo bem. Mas assim, aquela coisa que você tá ali, né, estático. Recebendo formal, só alguém chato. colocando na sua boca Não o é? negócio. Se você está num ambiente onde você está à vontade, claro, para poder pegar, para poder ter essa experiência. Então, assim, deixe os filhos vivenciarem um momento que é tão único e tão importante. E aí, Elaine, falando de ciclos, né? Eu acho que até os adultos, mas as crianças, elas podem gostar de uma coisa. Vamos falar de comida realmente saudável, tá? De brócolis, de cenoura, de beterraba, enfim, de pepino e etc. Alface, rúcula. E depois não gostar, né? Vai crescendo e eles vão mudando. Muda o esse Sendo paladar. uma versão para determinados alimentos. Eu percebo comum. que minhas filhas mudaram bastante. Elas comiam tudo, porque elas eram obrigadas a comer tudo. Não tinha muita... aquilo que tinha para comer, né? Então, comia abobrinha. Hoje elas, não gosto, tal. A minha filha mais nova inventou que não gosta de salada. Né? Ela não gosta de alface, ela não gosta de nada verde. Aí, porque também inventou que é corintiana. Inventou um monte de coisa. Que linda. Ela inventa, né? Ela é bem criativa. E aí eu fui comer a salada que ela come salada, alface com alface. Ai, gente, desculpa, alface com alface não dá, né? Falei, filha, coloca um limãozinho, um sal, porque aí a alface vai ficar saborosa. Porque se você falar Às que vezes você é come como alface, fazer, né? A mãe, mas salada. agora- Adicionar outros ingredientes. alface com alface, ela não vai ser Claro. saborosa. Claro que não. Eu falei, filha, mas o pepino ela gosta. Que também não tem um super sabor. Sim. Né? Pepino com pepino é pepino. É sem graça até, né? E agora ela fala, tá bom, a sua salada eu até como. Não Olha tem nada só. demais, ela só tem limão e sal. Então. Você vê que um Absolutamente só isso temperinho que eu pode faço. fazer a grande diferença. E limão nem tem caloria, menina. Só dá pra colocar ali. E um molhinho, você pode hoje fazer um molhinho com iogurte, um molhinho de mostarda que as crianças gostam. Mas Quando eu quero oferecer um verdinho... Acho bonito. Mas deixa eu te falar, tudo isso é muito simplesinho da gente fazer. Um molhinho pesto, que Deixa eu na ponho eles pra geladeira, fazer. né? Deixa lá um Molhinho dia. pesto vai, se ela não tiver alergia à oleaginosa, ela gosta, a castanhinha junto com o azeite e o manjericão, e fica maravilhoso, e eles adoram. E aí joga esse molhinho na salada, que pode ser o mesmo molhinho do macarrão. Então, Estratégias, né? Exato. Eu ia te falar, a gente tem que montar estratégias. estratégias, com certeza. Eu acredito o muito, iogurte nós somos também é visuais, gostoso, eles todos gostam. nós somos, não é? Então, se faz um molhinho, por exemplo, de iogurte com mostarda e mel, fica uma delícia. delícia. Ou mesmo mostarda e mel. Então, assim, dá pra gente fazer algumas brincadeiras onde essa aceitação vai ser melhor. Eu acho que eu tenho um ponto muito importante para falar para vocês. A gente não pode desistir de ofertar. A gente precisa ofertar 12, 13, 14, 15 vezes aquele mesmo alimento para falar que a criança não gosta. E vão ter fases que eles são mais restritivos e tá tudo bem. Mas aquilo tem que compor a mesa. Então, olha, eu não gosto de alface, mas tá aqui. Olha, eu não gosto de rúcula, tá aqui. Vamos provar? Ao invés de fazer um hambúrguer só ali com o queijinho, não dá pra gente colocar uma rúcula ali no hambúrguer? Vamos experimentar uma preparação diferente, onde a gente compõe a melhor? E aí, com isso, a gente vai fazendo essa brincadeira e quando vê, eles estão comendo novamente. Porque uma coisa a gente tem que deixar claro, eles seguem o exemplo dos pais. Sim. Então, se nós
também não praticarmos essa alimentação saudável no dia a dia, flexível, tá? Então, uma coisa mais gostosa, um momento ali de interação, com certeza fica difícil da gente colocar isso em prática. Ontem eu fiz em casa um empadão. Eu tenho até umas fotos aqui, já que a gente tá falando de comida, fazia tempo que eu não tirava eu e a secretária, não sozinha, né? Porque eu não faço nada, sou péssima na cozinha. Eu sou péssima. Então é isso, tem mães também que Eu não tenho tanta são. aptidão, Eu não né? consigo fazer nada. Não, mas eu gosto Olha a também. sua pele, que gosto, linda. eu Tá gosto. explicado. Então, e aí eu coloquei ele e ela pra pegar e também participei junto e tudo. Ah, legal. E aí fizemos um empadão com frango e tudo. É uma massa que não é muito saudável, mas tudo bem. O que eu senti é que ele gostou tanto de viver esse momento, assim, porque é o momento que ele tá em conexão, que eu tô sem meu celular, que eu tô só ali, tirei uma foto e peguei a mão na massa e tal. E isso também cria o momento que falta, tipo... De vínculo. De vínculo. É De isso, vínculo memória. Ai, mamãe, vamos fazer aquele Exato. empadão que naquela vez a gente pegou na massa e ficou junto. Não, eu acho que cozinha também é muito isso. É um ato de conexão, amor. É, de amor, É um ato de né? amor, é um ato de cuidado, de verdade para quem você ama. Então, assim, Eu o meu acho que convite isso, é um vamos ato resgatar de isso. cuidado para quem você ama, né? Eu E tô tá fazendo pra faltando mim, isso, porque é. eu E me pro amo e outro. amo o outro. Isso. Ai, muito legal. Essa conexão realmente é Me muito arrepia importante. falar sobre isso com vocês, porque, de verdade, a missão da Elaine hoje é unir a família brasileira à mesa. E eu quero contar com vocês. Ai, que legal. Para levantar essa bandeira de verdade e fazer com que as pessoas tenham hoje essa possibilidade de olhar olho no olho. Para quem de verdade você ama, para quem de verdade merece esse cuidado e esse respeito. Não que a gente vá deixar de trabalhar, porque a gente está fazendo tudo pelos nossos filhos, dando a melhor escola, dando condições deles terem tudo. Mas será que de verdade é só o material hoje? Ou a gente pode entregar algo que vai fazer uma grande diferença e que ele vai replicar isso para a família dele lá na frente? Pensem nisso. Perfeito, Elaine. Parabéns, Obrigada, viu? obrigada. Obrigada. Dá seu contato É pra isso. gente. Lógico. Doutora DRA Elaine Pádua no Instagram. Quem quiser também acompanhar, eu tenho uma coluna fixa na revista Pais e Filhos, sou colaboradora do UOL. E hoje estou no Brasil disseminando nutrição, saúde, fazendo a tradução do que é saúde para a imprensa também, justamente para levar informação para quem não tem acesso ao consultório. Tá, E joia. a Elaine Obrigada, fala Elaine. fácil, assim, ela fala, às vezes, um termo difícil, mas ela já fala. Isso. Né? Isso é legal, né? Porque eu acho que você cria uma aproximação. Não só com o teu paciente, mas com o público em geral. Com certeza, porque eu acho que a nossa grande missão é fazer com que a pessoa leve alguma coisa dali, né? Que ele saia com algo dali para gerar uma mudança na vida dele. Se você fizer 2 mudanças pequenininhas do que a gente conversou agora, eu estou muito feliz, porque eu consegui atingir o meu grande objetivo, que era vir aqui fazer você refletir um pouquinho de como a sua vida pode melhorar, porque no final a gente está aqui para ser feliz. É A gente não está aqui para ter essa cobrança, mas a gente está aqui também para viver com qualidade. Então, que a gente pense nisso, para a gente poder prevenir, para a gente poder ter mais tempo de qualidade e poder viver bem. E o que eu sinto é que quando a gente faz uma mudança e a gente começa a falar sobre ela, parece que a gente acaba influenciando os outros a fazerem também. E eu acho que essa corrente do bem realmente funciona. Muito. E depois você vê o Ou resultado, você né? vê, as pessoas falam, olha, eu Exato. vi que você... Às vezes é uma bobeira, você postou um story bobeira, fazendo isso com isso. teu filho e tal. Ah, Márcia, aqui em casa eu Que fiz legal, também. que ideia legal. Que ideia legal, vou fazer essa Vou massa fazer também. Vou me conectar. Às vezes a rede social tem esse poder também, né? Exato, Disseminar muito. a internet. Por isso que a gente Muito. tá aqui. E no a gente, Mãe. exato, e a gente tem que aproveitar esse poder pro bem. Pro bem. E trazer Com aí certeza. a realidade, né? Até a questão da culpa e etc. que E a gente fala não tanto pra não seguindo o influenciador que fala de tigrinho, de aposta, de bet. Exatamente. Tem que seguir o Pó de Mãe, tem que seguir a Elaine. Maravilhoso, isso, qualidade. Ah, eu falo mesmo. Nossa, Desculpa, amei. agora Tá fiquei... certo. Amei, eu tô com você, porque nós precisamos inspirar mulheres, famílias, e eu acho que o mais Famílias. importante, de forma real. Não Isso, tem real. receita de bolo pronta, mas que cada um possa criar uma dinâmica que funciona. E, de verdade, poder fazer com que a nossa população, o nosso país, mereça o respeito que ele tem com um povo tão lindo, né? Tão criativo, tão trabalhador, então que de verdade a gente valorize conteúdo como vocês estão trazendo. Conteúdo Parabéns. Obrigada. E a Elaine volta, viu, gente? Não pensa que foi só hoje, não, porque tem bastante coisa pra Depois contar. que ela lançar o aplicativo, E ela vai voltar. vai voltar pra contar do aplicativo direitinho, tá bom? Meninas, obrigada. Agradecer o Vida, como é o Estúdio Vida Moderna. Isso, Estúdio Já- Vida Moderno, que é o nosso apoiador, tá sempre com a gente no projeto. Obrigada.
E se vocês precisarem gravar podcast ou entender um pouquinho de Já podcast, procura já aqui. procura aqui. E segue a gente nas redes sociais, deixa aqui um comentário, o que você gostou do nosso episódio de hoje. Se você tem um tema, né, para os próximos episódios. Se você quiser algum tema específico, alguma dor, quiser relatar. E também, né, de repente, eu quero ser entrevistada, tem uma história bacana, eu quero dividir também, né, Legal. com as mães. Tá aberto aqui a nossa comunicação mesmo, né? Então a gente conta com vocês. Já dá o like, já compartilha esse episódio para todo mundo que tem que assistir, tá bom, gente? Um beijo, obrigada, Obrigada. Elaine. Tchau, tchau. Tchau, tchau.